Boa noite a todos, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O nome do nosso vídeo é O Diálogo de Adamantos, do ano 300 da nossa era cristã. Ele é uma obra perdida, de Márcio, trechos da Antítese de Márcio. O Deus do Velho Testamento falando. Primeiro, o Deus que havia falado de antemão em Gênesis, que instruiu Moisés a escapar do Egito, diz, Êxodo 12:11. 13:22, 11, 2, 12:35. Prepare-se para comer. Com seus lombos cingidos e pés calçados, e vara na mão, 13:22, e sacos em suas costas e muito ouro, e muita prata de todos os egípcios que eles pudessem suportar para transportar. Cristo falando, mas nosso Senhor, cuja natureza é boa, enviou seus discípulos para os territórios vizinhos, dizendo, o que está em Mateus 10:9, Lucas 9:3 e 10:4. Não use sapatos para os seus pés, nem bolsa, nem vara, nem tenha duas túnicas, nem dinheiro em seu cinto. Considere então essas palavras que foram dirigidas a quem é claramente de Crestos o bom. São os que realmente observam seus decretos. Os profetas do Deus do Velho Testamento, conforme nos é relatado, quando ficava com os braços levantados, nas suas guerras os israelitas venciam. Subiam ao cume da montanha e estendiam as mãos para o Deus do Velho Testamento e Deus então agia, com isso fazendo que muitos inimigos fossem lançados mortos ao chão, pelo poder de Deus. Mas o nosso Senhor Isocrestos, que é bom, estendeu as mãos não para destruir os homens, mas para salvá-los. Qual é, portanto, o melhor exemplo? Aquele que estendeu as mãos para destruir ou a que estendeu as mãos para salvar? O Deus da lei diz: ame aquele que te ama e odeie seus inimigos. Por isso ele diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. Mas nosso bom Deus diz: ame seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Na lei está escrito olho por olho e dente por dente. Pagar o mal com o mal, a lei da desforra. Mas o Senhor que é bom, diz no Evangelho, se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ele diz também não pagar o mal com o mal, amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7. Um profeta da lei antiga ordenou a um urso sair da floresta e roer as crianças que a ele se opôs. Mas nosso Senhor Isocrestos diz, permitam que as crianças venham a mim, pois das tais é o reino dos céus. Veja então as comparações. Os profetas do Deus do Velho Testamento assassinam ou mandam assassinar, mas Cristo salva. Os dois deuses, tanto do Velho Testamento e do Novo Testamento, são totalmente diferentes. Os profetas do Deus Criador dizem, Isaías 5, 28, Deuteronômio 32, 23, meu arco está esticado para trás e minhas flechas estão prontas para consumi-los. Apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor e Salvador Isocrestos, diz em Efésios 6, capítulo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sempre há e há de haver perseguições aos que pregam e que são destinados ao outro Deus, o Pai de Isocrestos, o Deus incognoscível. Somos sim contrário ao Deus que criou este mundo e ele sempre vai nos odiar, enquanto estivermos em seu mundo. Assim, em suma, está escrito que o coração do rei está nas mãos de Deus, do Deus Criador Jeová. Provérbios 21:1. Mostrando de fato quem está no comando do rei, até mesmo segurando em sua mão o coração do rei, inclinando-o a nos perseguir. Assim, como poderia Ezequiel dizer, Ezequiel 25, e eu me dei a conhecer aos pais no deserto. O Deus Criador era o terceiro anjo que comeu com Abraão. Outro profeta o viu face a face e o Velho Testamento está cheio dos seus pareceres dados aos profetas para que fosse transmitidos aos judeus.
Nas Escrituras está bem nítido, né, que o pai de Crestos é um e o Deus Criador é outro, aquele Deus que falou com Adão. Muitos no Velho Testamento, né, viram sua face, ouviram seu parecer, né? Ele foi o terceiro anjo que comeu com Abraão. Porém, o pai de Isocrestos nunca ninguém ouviu, nunca ouviu a sua voz e nunca ouviu o seu parecer. E Crestos nos disse, né? Ninguém conhece o pai senão o filho e somente a quem o filho quiser revelar. Então, o Deus de Isocrestos realmente era um Deus estrangeiro, só trazido ao nosso conhecimento através dos ensinamentos de Isocrestos. Eu tenho uma proposição muito válida que prova que Cristo, né, Crestos, não é o filho do Deus, o Criador, Jeová, cujo próprio Cristo ainda não chegou. Pois se ele tivesse vindo, sem qualquer dúvida, de que ele era o único a cumprir o que fora falado por Davi no Salmo 2, versículo 1 e 2. Porque as nações se enfurecem e as pessoas pensam coisas vãs. Os reis da terra se colocam contra si mesmos e os governantes se reúnem em um contra o Senhor e outro contra seu Cristo. E novamente, Salmo capítulo 2, versículo 8 e 9. Pede-me e te darei as nações como herança, e você governará sobre eles com uma vara de ferro. Portanto, assim, a partir do que foi dito, aqui se aprova que o seu próprio Cristo, né, o Cristo do Deus do Velho Testamento que vem, que é outro e que ainda não veio, porque Crestos, ele não governou, nem os governantes se levantaram contra ele, e nem governou as nações com vara de ferro. Portanto, o Cristo esperado pelo Deus do Velho Testamento não veio e talvez nunca virá, né? E Isocrestos não é esse Cristo. Isocrestos é o Espírito vivificante que ficou 12 meses com a gente e veio lá do Preroma para nos salvar. Daniel declarou, Daniel 2, 34 e 35. Você viu, até mesmo observou-se uma pedra que é cortada de uma montanha sem mãos, e golpeando uma imagem cujos pés eram como o pó, que é soprado no vento. Mas a pedra será o reino de um Deus glorioso, e a imagem indica o reino sobre a terra. Então, deste modo, eu mostro que o Cristo anunciado pelas leis e pelos profetas, ele ainda não veio. Por se ele tivesse vindo ou chegado, de algum modo, esse teria-se um reino diferente aqui sobre a terra. Como Daniel anunciou e indicou, e que esse reino gozaria de todo o privilégio aqui da terra, seria seguro, duradouro, né? O reino daquele Cristo, que pela lei e pelos profetas foi anunciado. Porém, esse reino ainda não foi estabelecido aqui na terra. Portanto, esse Cristo não veio e possivelmente não virá. Por outro lado, existem muitos teólogos, né, que dão exemplo a respeito do Cristo que veio e que foi declarado pelos profetas, né, e pela lei. No entanto, por outro lado, João Batista não o reconheceu, sendo absolutamente impossível que um profeta da lei fosse ignorante ao seu próprio Cristo. Mateus 11, versículo 3. Quando ele tinha ouvido, isto é, João Batista, na prisão, as obras de Cristo, ele enviou seus discípulos para perguntar-lhe: És tu o que havia de vir, ou esperamos outro? Então, veja bem, o próprio João Batista, que foi o precursor desse dito Cristo da lei dos profetas, não reconheceu, né, mediante o que o ministério de Isocrestos. Isocrestos estava pregando aos pobres, curando os enfermos, falando com prostituta, evangelizando os
pobres, né? E prometendo uma vida eterna nos céus, né? Nada que era, né, do currículo, né, do Cristo anunciado pelas leis e pelos profetas. De tal modo que Cristo cresce era um estranho para aqueles a quem ele apareceu. Eles estavam esperando o Cristo do Deus Criador, né? Aquele prometido pelas leis e pelos profetas. E Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, 13, Cristo nos comprou. É extremamente óbvio que ele era um alienígena, estranho a esse mundo, pois ninguém a qualquer momento compra o que é seu. Mas é dito que aqueles que foram comprados pelo estrangeiro, pelo Deus estranho, pelo Deus do pleroma, ele desejava ter como seu próprio. Então nós fomos comprados e adotados como filho pelo Deus Pai de Isocrestos, que era estranho a esse mundo até então. Crestos disse claramente em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Assim como no Evangelho declara em Mateus 7, 18 e Lucas 6, 43, nenhuma árvore má pode produzir bons frutos, nem pode uma árvore produzir maus frutos. Veja como dois senhores se tornam aparentes na fala de Isocrestes. Eu não digo isso, mas Crestos disse: uma árvore má não pode produzir bons frutos, nenhuma árvore boa produz frutos maus. Então ele diz: conhecereis pelos seus frutos. É só você dar uma olhadinha lá nos frutos do Deus Velho Testamento e compará-los aos frutos de Isocrestos. Ou seja, compara as duas mensagens, uma do amor incondicional e a outra do amor incondicional.